o pessoal, ele faz a crítica pela crítica e fica querendo jogar água no chope, tá ligado? Dizer assim que o Lula e Bolsonaro é a mesma coisa, que tanto faz o Flávio ou o Lula. Eu vi recentemente, vi hoje, na verdade, um cara aí num podcast dizendo: eu vou votar nulo no primeiro turno e no segundo eu não sei se eu voto nulo, tá ligado? E o cara de esquerda. Aí assim, beleza, velho. Você pode ter trocentas milhões de críticas ao Lula. Eu sou, por exemplo, você disse que não é filiado a partido nenhum. Eu sou filiado ao PT, mas assim, beleza criticar, tá ligado? Ninguém é obrigado a gostar do cara, mas assim, entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, o cara dizer que é a mesma coisa, tá ligado? Eu queria saber a tua opinião desses caras que fazem isso, independente de ser fulano, cicrano, com tudo, né? Eu vejo muito isso sendo falado dentro da direita, pessoas que eu conheço. Outro dia vieram me perguntar, não, mas esquece partido. A pessoa já me aborda como se eu tivesse filiação ao PT. Esquece partido, mas você acha que tem alguém sério nessa eleição? Aí eu olhei e falei, não acredito que eu acabei de ver essa pergunta, tá? Assim, mas tá bom, você quer que eu responda? Então eu vou te dar a minha visão de quem é sério e vou te dar uma opção. À direita, que goste-se ou não, é um político experimentado. Tem o Lula e o Ronaldo Caiado. O resto é palhaçada. Se você quiser votar, vota num dos dois, porque pelo menos tem projeto, são pessoas experimentadas e você pode buscar o que eles já fizeram na vida pública. De resto, não tem nada, absolutamente nada para escolher dentro da, assim, pelo menos entre os candidatos, evidentemente, que estão ali nas cabeças, né? Estou falando de quem está disputando para ganhar mesmo. Não, mas Lula não dá, Lula, cara, descondenado, não sei o quê. Então, assim, você não quer votar no Lula, então já vota no Pablo Marçal, vota no Flávio Bolsonaro, ou vota em quem você quiser. Não fica perguntando, não fica com essa palhaçadinha de querer chegar numa resposta que de mim você não vai ter, tá ligado? Quer que eu fale que o quê? Que o Pablo Marçal é sério? Que o Renan Santos é sério? Eu vi o Renan Santos crescer dentro do Twitter. Renan Santos é meu contemporâneo de Twitter. Jamais, né, dá para levar a sério uma pessoa como aquela. E na esquerda, existe na esquerda mais radical, né, existe um discurso de comparar as políticas, principalmente as políticas econômicas, e partir para aquele lado de que o Lula é neoliberal, ele não fez porque não quis, é muito fácil colocar em pauta um projeto revolucionário. Pô, eu queria ter um pensamento tão pouco pragmático como essas pessoas e acreditar nesse pensamento, sabendo muito bem como é o nosso país. Helder, mas então você vai ficar com esse papo e não vai querer nunca propor uma revolução? Não, eu acho que não dá para vender fumaça, cara. E não dá para cobrar também por aquilo que ele nunca prometeu, que é fazer revolução. Ele nunca falou e pretendia fazer uma revolução nesse país. Muitas promessas dele não foram cumpridas, várias delas, né, desde o primeiro mandato, ficaram pelo caminho. No entanto, isso você não pode cobrar, né? Não pode colocar isso como estelionato eleitoral do Lula. Acho, a gente tem, né, a gente tem posicionamento dentro da Galãs Feios, o Bez e eu, principalmente, de estarmos à esquerda dos programas do PT. Isso é claro para mim, né? Até a gente às vezes faz vídeos que tem algumas críticas ao PT, aí a galera reclama, fica bravo, me cancela por uns dias, aí depois volta, me chama de quinta coluna, de infiltrado. Eu acho que, assim, num papel de comunicador, de analista, de roteirista do canal, a gente sem a gente não tem filiação, a gente não tem nada disso, a gente não pode simplesmente colocar o governo como infalível e incriticável, tá? Mas você vender essa fumaça de que pode haver revolução é muito parecido também com o que o Renan Santos faz. O futuro vai ser glorioso, vamos desfavelizar o Brasil. Meu amigo, eu adoraria tudo isso. Adoraria. Adoraria que a esquerda começasse a ter um discurso muito mais eficaz nesse sentido também. Ao invés de romantizar a favela, ao invés de sustentar esse discurso de favela venceu e a favela nunca venceu, a favela não deveria nem sequer existir, né? Algumas pessoas que vieram da favela venceram, mas a favela nunca venceu. Ao invés de romantizar a favela,
propor, né, saídas para aquela situação, seria muito bom. Eu não vou negar que eu concordo que a desfavelização é um projeto para ontem aqui no Brasil. Só que é vendedor de fumaça, cara. Porque ele não vai ter maioria na Câmara, ele nem sabe como fazer isso daí, ele não propõe para você onde essas pessoas ficariam enquanto essa desfavelização acontece, ele dá um prazo ali irreal e demonstra, por exemplo, um desconhecimento total de como funciona a questão fundiária e imobiliária do país, mano. Sabe, assim, é um negócio para você vender para um público jovem que não acredita no projeto do Bolsonaro e acha o Lula algo defasado, porque a molecada tem isso também, né? Achar o Lula já é um negócio defasado, mofado. Pô, eu tenho 41 anos, sabe quantos anos, Luan? Eu tô com 34. Tá com 34. Você deve ter votado na Dilma até, né? Você chegou a votar na Dilma. Eu cheguei a votar. Peraí, agora votei na Dilma. Meu primeiro voto foi na Dilma. Então, meu primeiro voto foi na Dilma. Você já tá ali no meio do caminho, já, né? Você pegou já, né, os primeiros governos do PT lá. A molecadinha aí, 6, 7, 18 anos, pô, o Lula não farma mais aura, mano. Não farma. Ele farma aura pra nós, da tua idade pra cima. A tua idade ainda tem uma galera que já acha que é um bagulho meio antiquado, entendeu? Então, existe um discurso na internet, da esquerda à direita, que foca nesse eleitorado mais novo. Nesse eleitorado que, no meu caso, assim, né, eu cheguei a ver o Brasil dos anos 90, cara. Lembro um pouquinho do Brasil dos anos 80, eu nasci em 85. Negar que a gente teve evolução nos últimos 26 anos, que a gente não teve uma melhoria na qualidade de vida, acesso a bem de consumo, acesso a programas que jamais, né, ninguém cogitou em fazer antes dos governos do PT terem assumido aqui no país. Pô, são pessoas que não tiveram essa experiência, que acreditam que não teve mudança alguma. É só comparar, né, cara? Esse país era o pessoal chamava de Belíndia nos anos 80 e 70, porque não tinha meio termo. Ou você estava vivendo na Bélgica ou na Índia, aqui dentro. E hoje não, né? Hoje você percebe que realmente tivemos evolução muito aquém do que a gente poderia, pelo potencial que o país tem, mas há também essa urgência, urge a necessidade de vender esses projetos mais revolucionários para quem não acredita nessa política um pouco mais velha, um pouco mais focada em programas partidários que já foram experimentados, em parcerias com o Centrão. Então, é uma mudança também, Luan, querendo ou não, do cenário, né? Sempre vai haver mudanças e acenos para essas radicalizações, não que eu despreze completamente ideais radicais, mas o pragmatismo nos leva a tomar decisões que a gente sabe que podem não ser as mais ideais, no entanto, são as que são palpáveis para o momento, né? Sim. Tu perguntou, eu estava me lembrando qual foi a primeira vez que eu votei, porque a primeira vez foi em 2010, né? A eleição que elegeu a Dilma, né? A primeira vez. Aí, primeiro voto para presidente que eu fiz foi na Dilma. Já na esteira aí que a gente já tinha na cabeça de que o PT tinha feito uma transformação social no país. E assim, só comentários sobre isso que você falou, o PT, ele é especialmente lembrado muito, 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 muito aqui no Nordeste, né, cara? Porque eu cresci no PT, né? No PT, modo de dizer, né? No petismo, assim, governo, né? Eu fui crescendo enquanto o Lula era presidente, né? E, assim, vendo a transformação pouco a pouco, e fez uma diferença do cacete, velho. Você pega os governos petistas, né? O Nordeste, velho, ele cresceu acima da média nacional, pô. O Nordeste cresceu acima do Sudeste, acima do Sul, sabe? Aí você pega isso, a galera que, pensando pragmaticamente, né? É claro que a galera, na média, vai votar no Lula, né? Porque a galera, ela percebe a diferença, né? É foda que o pessoal que vem nessa fumaça, ele fica metendo um negócio de que o Lula e a Dilma só entregaram esmola, É um papo, porra, é um papo foda isso, velho, porque
Porque é aquilo, né, Helder? Pode ser esmola pra quem acha que é esmola porque não precisa, tá ligado? Mas quem É. precisa, velho, é a diferença entre você ter o que comer e você tá passando fome, né, velho? A galera não tem essa consciência, né, velho? É foda. Não, não tem. E tem aquela velha máxima, né? Ah, mas os caras aí querem tudo de mão beijada. É o famoso se eu me fudir, todo mundo tem que se fuder também. Com a Base 44, uma simples frase se transforma em seu site. Sim. A galera. Eu tenho essa impressão que o pessoal da esquerda, nesse sentido, eles meio que têm um pensamento meritocrático nesse sentido, assim. Eu acho que na cabeça tanto da esquerda quanto da direita, não todo mundo, mas é como se programas sociais o cara tivesse furando a fila da meritocracia, tá ligado? Não sei, Sim, eu tenho sim. essa sensação, tá ligado? Mas É, só agradecer. enquanto na média você está falando simplesmente do cara conseguir viver até o fim do mês acessando o mínimo possível de comida que faça ele ter força para ir procurar um Sim, trabalho, para cuidar dos filhos, né? sim, cara, e fora que, aí respondendo pessoas de direita, né, é completamente falso. Eu venho trazendo direto aqui questões sobre isso, de que porque você tem o Bolsa Família, você não quer trabalhar, né? Isso é absurdo, porque você vai pegar os dados recentes, o de 2025 inteiro, saiu uma notícia, teve até no Metrópolis, que foi o que eu usei para um vídeo que saiu hoje meu, de que mais de 90% dos empregos formais do ano passado é de pessoas que têm um Bolsa Família, velho. Mais de 90% dos empregos que gerou. Aí você olha para um dado desse e diz, onde é que tá a preguiça da galera, tá ligado? Que esse povo fala, é Uhum. coisa de maluco, pô.